So box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 94 do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco Zotto. Olá, amigos! E eu não tô entendendo nada. E Felipe Junqueira. Eu até entendi, mas não tô gostando de nada. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas que você, ouvinte, pode ter sobre a proposta da nova Sprint Race, porque, né, era uma classificação sprint, agora é uma corrida sprint, e temos Race Week com 2 classificações. Aí, ó, pra acabar com a nossa falta de Fórmula 1, tem 2 corridas no fim de semana. É isso, então vamos lá. Para começar, Felipe, temos aí um revamp, uma nova tentativa de mexer na classificação, de fazer uma sprint, uma coisa um pouco mais próxima do que é a Fórmula 2 e a Fórmula 3, eu acho. O que você acha dessas tentativas todas de mudar a classificação, de mudar o final de semana de corrida? Usualmente eu detesto todas essas mudanças, mas essa especialmente. O Felipe é pegado. Ele é aquela pessoa que não gosta de mudança. Não é nem por não gostar de mudança. Pô, eu já vi aí 1000 maneiras diferentes de fazer um final de semana de Fórmula 1. Mas é que eu não acho que essas mudanças estejam sendo feitas para que o esporte fique melhor, entendeu? Eu acho que as mudanças estão sendo feitas para só a parte do entretenimento. E foi cirúrgico no comentário, hein? Eu não gosto dessas coisas pelo seguinte, eu acho que o Drive to Survive foi importantíssimo para a Fórmula 1, não tenho a menor dúvida, foi basicamente a razão que fez o boom que a gente está vendo da Fórmula 1, mas vender a Fórmula 1 como sendo o que acontece no Drive to Survive tem o seu percalço, que é esse, você precisa fazer com que tudo seja excitante e pneus voando e coisa e tal, e não acho que isso melhore o esporte, entendeu? Então, além de tudo, o qualifying Q1, Q2, Q3, temos aí quase 20 anos, né, desse formato, era a única coisa que você podia dizer que era perfeita, entendeu? Aí eu vou ter que endossar aqui, vou ter que apoiar o Felipe, porque se você perguntar pra qualquer fã de Fórmula 1, uma coisa que não precisa mexer é a classificação. Isso eu já venho brigando desde que inventaram, pode ser que tenha uma corrida teste, um sprint, não sei o quê. Lá atrás, 2021, né, que foi a primeira sprint, eu já falei, porra, não precisa, não tem porquê. A única coisa que a gente sabe 100% que funciona é o Q1, Q2, Q3. Não tem porquê mudar. Tem emoção, é diferente ali do que era feito antes, que tinha aquelas maluquices lá de volta lançada e soma de tempo e não sei o quê. Nossa, a soma de tempo foi um horror. Horrível. E agora, os caras acertaram. Vai eliminando em fases e no final tem aquele desespero pra ver quem vai fazer a volta mais rápida, né? Uma corrida ou outra, de fato, a gente sabe que um carro tá muito à frente e o cara vai despontar. Isso realmente acontece. Agora, uma temporada ali, né, que tem uma vantagem. E aí eles tentam mudar isso pra evitar, mas evita ali uma pole indesejada. Aí no dia seguinte, na corrida, aquilo acaba. Então, não mexe no que tá funcionando, né? Magnussen no Brasil. Sim, fez exato. A pole, foi demais. Pô, parabéns pra Haas, fez a pole. Adiantou o quê? Nada. Adiantou pra me deixar feliz enquanto a Ferrari ferrava o Leclerc. Adiantou sim, por favor. Eu fiquei super feliz. Eu adorei aquele... Foi, assim, quando essas coisas acontecem, é muito legal. Mas, se você faz as coisas para que isso aconteça, como é a NASCAR nos Estados Unidos, por exemplo, perde a graça, entendeu? Porque, assim, é um esporte, entendeu? Eu não gosto dessas tentativas de alterar o resultado, né, pra poder dar mais emoção. Exato. A NASCAR tem um negócio que eu acho horroroso, que é o overtime, né, eu não sei como é que chama. Tem sempre umas bandeiras amarelas aleatórias pra juntar todo mundo, não sei o quê, mas tem um específico que é tipo, tá acabando a corrida, Overtime. Vamos dar mais... Overtime, não é isso? Não é esse o nome? Exato. Vamos dar mais um tempinho aqui. Mano, não tem pra quê. Seria igual você chegar assim na Olimpíada, aí agora, final dos 100 metros, o Usain Bolt, você vai correr descalço, vendado. Aí o outro jamaicano, você vai correr de costas. Eu falo, como assim? O outro, em vez de correr 100, vai correr 120. Cara, eu não entendo, entendeu?
entendeu? Porque a Fórmula 1, número 1, não é só quem ganha, né? O automobilismo em geral, não é só quem chega em primeiro, tem todas as disputas de posição. Então, a Red Bull tá um pouco na frente, tá, e daí? Só isso que importa? Então precisa mudar tudo para que, assim, eu acho uma visão ruim do esporte, entendeu? Olha, isso é uma cultura, esse pra mim é um reflexo de uma cultura mundial que, né, só existe um vencedor e que só vale quem vence. Então isso pra mim é uma conversa um pouquinho mais profunda. Não, mas o que eu concordo aí com o Felipe é o seguinte, é porque eles não estão olhando pelo esporte, não é pra deixar mais competitivo, Não. É pra ter ultrapassagem na pista e o pessoal que tá pagando ingresso lá ter mais uma oportunidade de estar lá consumindo, gastando, fazendo o circo que eles querem. A Fórmula Indy outro Só dia dinheiro no fim, né? Correu lá no Texas, um oval lá qualquer, e a grande coisa era assim, tiveram 1.000 ultrapassagens no final de semana. Bacana, 1.000 ultrapassagens no oval, ok. 300 foram por posição. Então 700 não valeram nada, é isso que você tá me falando? Entendeu? Então assim, você falar, poxa, mas teve mais ultrapassagem. E daí? Foi melhor a corrida? Porque assim, o duelo mais famoso que você pode falar, aquela coisa do Villeneuve e lá em 79, não sei o que, ir pra cá e pra lá e se ultrapassam e jogam o carro pra fora, blá, 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 não era pelo primeiro lugar. Faz com que signifique menos aquela briga? Ou não? Entendeu? Não. Mas não. Não, só quem ganha que importa. O Verstappen vai ganhar o título esse ano? Muito provavelmente. A não ser que aconteça uma tragédia, que eu espero que não aconteça, mas a não ser que aconteça algo muito ruim com ele, sim, provavelmente. Quer dizer que todas as corridas que a gente vai assistir perdem o sentido? Claro que não. Então, assim, é uma busca de um negócio que eu não entendo, entendeu? Até porque a Fórmula 1 não é só piloto, né? Acho que muita gente esquece que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores. Sim, a Fórmula 1 é uma competição de engenharia. Exato. É uma competição de engenharia. Então, por mais que, claro, né, se o cara tá ali na frente e tá ganhando, significa que o conjunto é muito bom, não só o piloto. Outras coisas acontecem ali atrás, né? Outros desenvolvimentos, inovações, e tudo isso vale muito dentro da Fórmula 1. Eu também não gosto dessas mudanças que fazem a coisa um pouquinho mais... Um pouquinho não, bastante falsas, né? Dá uma falsa sensação de que tem mais disputa. Ao contrário do que foi a mudança do regulamento dos carros, né? Eu acho que a mudança do regulamento dos carros buscou uma coisa que funcionava. Olha só, a gente tem desenvolvimento e tal, mas a gente precisa ficar dentro dessa caixa aqui para poder deixar os carros com menos ar sujo e eles poderem disputar. Isso, ok, legal. Mas aí é uma questão de engenharia. Exato, é uma coisa de engenharia. Você vai construir um carro novo para ver se a corrida fica melhor. Ok. Exato, e é uma coisa assim que vai afetar todo mundo igualmente, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem que seguir aquela mesma coisa. Agora, quando você coloca algumas coisas assim que mudam um pouco a forma de uma classificação, por exemplo, mudam de forma falsa, né? Uhum. Eu também não gosto muito. Agora, este caso aqui, o que acontece? A sprint deixou de ser uma classificação. Não, mas antes me conta uma coisa. Como é que ficou o calendário do fim de semana? Porque já bagunçou tudo no que tá programado, pelo que eu tô entendendo, né? É um treino livre só, que é ruim numa pista como o Baku, né? Sim. Você vai basicamente falar para os pilotos, dá 20 voltas aí, vamos que vamos. Vai ficar todo mundo louco por 1 hora, não vai ter carro fora da pista. Numa pista super estreita, então vai ser bastante complexo. Eles quiseram refazer a sprint, porque ao mesmo tempo em que Domenicali fala que, meu Deus do céu, é um sucesso, há muitas críticas, né? Então, eles quiseram fazer uma coisa diferente, testar um final de semana diferente. A estrutura que eles colocaram agora é uma estrutura muito próxima do que é da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que tem um treino, a classificação para corrida. No caso da Fórmula 2 e da Fórmula 3, é uma classificação só e eles mexem ali, né, fazem um reverse grid, coisas assim. Para essa sessão aqui, para essa tentativa, esse teste deles, o que eles fizeram foi transformar a classificação sprint em uma corrida por si só, uma corrida sprint, com uma classificação só sua. Então ficou na sexta-feira de manhã, cedo pra gente, né, 6h30, treino livre 1, depois a classificação para corrida de domingo. Então, aquela classificação que a gente normalmente vê no sábado, né, aquela coisa e tal, vai ser de manhã na sexta-feira para acabar com todos os trabalhadores deste Brasil. Pô, tá? é no dia do meu aniversário, hein? Isso é um presentão. Eu não vou trabalhar, vou ficar vendo Fórmula 1. Porra, se deu bem. A minha sorte é que eu tenho home office, ligo aqui a TV e trabalho vendo a classificação. Mas fora isso, realmente acabou com os trabalhadores do Brasil. No sábado de manhã, 6h30 da manhã, será a classificação
Para sprint, essa classificação ainda está um pouquinho turva. Não tem grandes informações sobre ela. O único rumor assim que eu vi que estava rolando bem forte é de que o Q3 seria com volta única, né? Volta lançada. E seria com um carro por vez, né? Tipo, sai um carro, dá a volta, vai o outro, vai dar a volta. Até para poder diminuir um pouco o tempo da classificação da sprint e o sábado ficar um pouquinho mais curto. Que aí já vem a minha primeira questão. Vamos acabar com um dos treinos livres e transformar ele em um qualifying para o sprint, certo? Certo. Quanto tempo você vai economizar fazendo o qualifying de uma volta só no Q3? Honestamente, 4 minutos? 5 minutos? Porque a sessão já tem 1 hora. 18 do Q1, 15 do Q2. Quanto tempo efetivamente? Entendeu? Eu não entendo para que inventar esse tipo de coisa. Não, mas eu entendo por que inventar. Eu compro a ideia até certo ponto. Eu vou dizer o porquê. Hoje em dia, a Fórmula 1 tem um trabalho prévio, antes dos carros chegarem na corrida, muito bem feito pelas equipes, né? Então eles já têm um simulador, o carro já vem praticamente preparado para aquela pista, é um acerto ou outro que é feito pelo piloto. Eles treinam até mais ritmo do carro, ritmo da corrida, do que de fato trabalhar no carro. Isso um treino resolveria. Então, quando você olha para o âmbito de, tipo, pessoas estão lá pagando ingresso para ver 3 treinos que não acontece nada, né? Porque a gente vê pela transmissão o quanto os narradores e os comentários se esforçam a achar assunto para quem tá assistindo. De fato, não acontece nada. É só ver carro andando em círculo. Quando eles colocam um evento extra, né? Aí falando da sprint e a classificação para sprint, eles estão mudando um pouco, né? Estão dando uma emoção. Então, aquele treino livre que aconteceria, que não acontece nada, agora colocar um cara que faz um tempo melhor ali, que a gente sabe que é o Verstappen, vale alguma coisa, vale classificação para uma corrida extra. A corrida extra em si já vale pontos, né? A classificação, que seria o treino 2, já vale para a largada do domingo. Fica meio bagunçado? Fica. Mas, pra quem tá indo assistir, tem a emoção. Tô fazendo aspas com os meus dedos aqui. Mas ele tem 2 pontos de críticas fortes pelo meu ponto de vista. Essa sprint que é uma corrida aqui e outra ali, eu acho que isso bagunça muito a pontuação do campeonato. Lá em 2021, quando largaram algumas sprints, acho que foram 6 sprints ou 3 sprints, não lembro? 3, beleza. Essas 3 impactaram diretamente no resultado do campeonato. Lembrando que a gente teve Verstappen e Hamilton empatados na última corrida, né? Aquela noite em Abu Dhabi e tal. Muito foi por questões extra o que normalmente teriam um campeonato, né? Porque o Verstappen ganhou várias, acho, ou pelo menos fez boas pontuações naquelas corridas. Teve, por exemplo, o GP em Spa, que não aconteceu e deram metade do ponto. Aquelas bagunças. Então essas coisas que são extra ou normal do campeonato acabam bagunçando a pontuação. Outro ponto que eu vejo de forma um pouco pejorativa é colocar esse teste numa pista como o Baku, que a gente sabe que vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Isso é garantido. Eu acho que um grande ponto dessa tentativa foi terem escolhido Baku. Porque o que eu vejo aqui é uma tentativa de valorizar a sexta-feira para o público que está no autódromo, não para quem está em casa vendo. A questão é que você tem muito menos gente no autódromo do que quem está vendo em casa, não é mesmo? De fato, uma pessoa que foi nas corridas que só tiveram sprint, né? Foi 2021 e 2022 no Brasil, e fui numa que foi classificação normal, que foi Monza. A sexta-feira de sprint é muito mais animada, muito mais, para quem está no autódromo. Então eu acho que dá uma valorizada. O fato de eles terem transformado a sprint numa corrida nesse teste aqui, eu não gosto do conceito de corrida sprint para a Fórmula 1. Pessoalmente, eu acho que Fórmula 1 tem que ser a corrida principal, e é isso porque você já está no topo do esporte, né? Corrida sprint não adiciona nada aos pilotos. No caso das feeder series, das séries de quem tá chegando, né, dos pilotos mais jovens, é super legal porque dá mais tempo de pista para eles em corrida. Eles não precisam de treino livre, eles precisam correr. Eles precisam estar roda com roda. Então,
Pra Fórmula 4, 3, 2, Freca, F1 Academy, tudo isso eu acho o sprint sensacional. Pra Fórmula 1 eu não concordo muito com esse conceito de sprint race, não. Mas, dado que está sendo feito, temos que lidar com essas mudanças. Eu não acredito que Baku fosse a melhor opção, né, como uma pista de rua, mas entendo que pistas de rua normalmente têm classificações muito mais interessantes do que corridas em si, porque são pistas muito difíceis de ultrapassar, até por serem muito estreitas. Então, muita gente diz que, inclusive, Mônaco, a parte mais legal de Mônaco é a classificação. E aí você coloca 2 classificações numa pista de rua, né, que você sempre vai ter atenção de vai ter uma bandeira vermelha, não vai ter uma bandeira vermelha, alguém vai pro muro, alguém não vai, o que vai acontecer? Quem fez a primeira volta se deu bem e aí não conseguiu fazer, o Verstappen não conseguiu fazer uma volta porque o De Vries bateu no muro e, bom, o Verstappen largou em 10º. Lembrando que isso é impossível no que eles estão fazendo para o sprint qualifying, né? Porque Exato. se a proposta é você fazer cada um com a volta lançada, ter bandeira vermelha e ter bandeira amarela, faz a menor diferença. Exato, no caso da sprint qualifying, né? Mas ainda teremos a classificação, né, que a gente gosta. A classificação normal, vamos dizer assim, para a corrida, né? A estrutura se mantém bem próxima do que a gente discutiu. A diferença é que o que eles decidiram foi que vai ser um quali normal, Q1, Q2, Q3, mais curto, vai ser chamado de Sprint Shootout, vai ter o Q1 com 12 minutos, o Q2 com 10 minutos, o Q3 com 8 minutos, só que vai ter pneus mandatórios para cada Q. Então, no Q1, um médio vai ter que ser usado, no Q2, um médio vai ter que ser usado, e no Q3, um macio vai ter que ser usado. Essa questão dos pneus ficou bastante complexa, não ficou uma coisa simples. Um set de pneu para cada um vai ser complicado. Eles só vão poder devolver os pneus para a Pirelli, né, depois do P1 e da sprint. Então, vai ser difícil. Vamos ver o que os times vão conseguir fazer. A quantidade de pneus geral para o final de semana da sprint será de 2 duros, 4 médios e 6 macios. E aí eu tenho uma questão. Se for realmente fazer assim, né, a volta lançada, coisa e tal, como vai ser decidida a ordem da volta lançada? Porque isso é uma questão esportiva. Aí uma boa questão, né? Os caras vão usar através do campeonato. É Q2, é campeonato, é resultado, porque, por exemplo, o MotoGP. MotoGP, que agora tem sprint todo final de semana, que é uma outra questão. MotoGP antigamente tinha um treino que, se você ficasse entre os 12 primeiros, você já estava no Q2 e tal. Então, tinha uma forma do treino valer, entre aspas, alguma coisa. E aí você decide esse tipo de coisa. Então, como que vai ser esse qualifying se for realmente só uma volta para cada um? Quem é o último a fazer? É quem está em primeiro no campeonato? É quem está em último no campeonato de todos que estão dentro? Então você faz uma ordem, entendeu? Porque isso impacta na classificação. Porque aí emborracha mais a pista, o último da volta tem vantagem. Exato. Ou pode ser um problema, com certeza, porque se a condição da pista estiver piorando, né, o tempo está piorando, então tudo isso vai ter um impacto esportivo. Nunca choveu em Baku, né? Ou vai ser um Deus nos acuda e vai todo mundo pra pista e foda-se. E aí avisa, minha volta lançada vai ser agora. E vai. Pois é, mas aí como é que você faz isso se as outras pessoas estiverem na pista? Vai acabar um dia, com certeza a gente vai chegar no que foi aquele qualifying de Monza, entendeu? Nem só isso, né? A primeira coisa que você vai fazer pro segundo piloto é mandar o cara jogar o carro na frente do outro. Mas faz o cara frear que se foda, né? Pois é, o problema desse tipo de coisa na Fórmula 1 é o seguinte, como a gente já viu nos últimos 70 anos de Fórmula 1. Você dá uma meia nesga de oportunidade para alguém abusar das regras, as regras vão ser abusadas. É fato, né? O que eu ia fazer? De Vries não tem um ponto no campeonato. Tá na equipe irmãzinha lá da Red Bull. De Vries, você vai fechar todos os carros que tiverem na frente, na volta única, e vamos dar pole pro Verstappen. O Horner faria isso, e eu apoio. Não tá errado, porque o cara deixa não é uma margem, né? É uma avenida para os caras burlar a regra. Então, vamos burlar. É um fato, assim, não tem como. Exato. Aí, você não pode deixar todo mundo na pista, certo? Porque se só tem uma oportunidade, ninguém pode atrapalhar o outro. Então, qual vai ser a ordem? Vai ser uma ordem baseada no Q2? Vai ser a ordem baseada no campeonato? Vai ser a ordem baseada no treino de classificação do dia anterior? No treino livre do dia anterior? Então, você
começa, cada coisa que você inventa nova, surgem novos problemas. E todas essas tentativas que a Fórmula 1 está fazendo me parecem aquela coisa de assim, você tem uma solução, então vamos arrumar um problema que encaixe nessa solução, quando o qualifying não era o problema. Nunca foi o problema. E muito do que a gente falou aqui nem é coisa nova, né? A gente falou, faz a classificação no TL1 e aproveita a ordem do TL1 para fazer a volta lançada, né? Para sair os carros na ordem que foi, tipo, vantagem, de trás para frente, por exemplo. Isso era feito antes. 2003, 2004, eles faziam a volta numa sessão na sexta-feira, a ordem daquela sessão era usada na classificação no sábado. É uma solução que seria feita agora. Então você vai lá resgatar um negócio de 20 anos atrás, que não funcionava, para aplicar em cima de algo que funciona hoje. Então, tipo, não tem lógica. Sem contar o seguinte, a justificativa é fazer com que os dias sejam mais interessantes, blá, 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 blá. O que isso significa? Isso significa que isso é uma consideração comercial, né? Com certeza. Fazer com que as pessoas queiram ir assistir ao vivo. Exato. Queiram ir à sexta-feira, porque a sexta-feira acaba sempre ficando bem mais vazio. E aí, quando você tem sprint, a sexta-feira é mais cheia. E por quê? Porque o pessoal que promove, que organiza as corridas, acha que precisa ganhar mais, que é onde eles ganham, né? Vendendo cerveja velha por um preço absurdo, quando, na verdade, se a Liberty quiser realmente resolver esse problema, é muito simples, cara. Em vez de cobrar 50 milhões de dólares do pessoal de Baku para fazer a corrida, cobra 30. Pô, resolvido o problema. Sem precisar atrapalhar a parte esportiva. Óbvio que eles não vão fazer porque o interesse da Liberty é ganhar o máximo possível. Mas, assim, é um problema comercial que está tentando se arrumar uma solução na área esportiva. Não entendeu? Tá tudo errado. A Liberty podia ser como a gente, que não é tão ganancioso assim, né? Porque a gente Exatamente. só faz o nosso apoia-se, não é, Ana? E a gente perde pouquinho de cada um. Não é um inferno de dinheiro, não. Não. A gente tem planinhos aqui de R$5, não é nada, não paga nem a água. Garrafinha d'água, muito mais barato que a cerveja em Interlagos. Pô, mas não chega a ser 2 ml da cerveja. A cerveja de Interlagos. Com certeza não compra uma cerveja Interlagos com o que as pessoas podem ajudar no custo da produção do Box. Com os nossos 2 planos mais baratos, o de 5 e o de R$10, você não compra uma cerveja Interlagos. A cerveja é 13, no mínimo, tá? Então, a gente é bem menos sacana do que a Liberty nesse momento. A gente tem planos que vão até R$50 só, olha só, 50, não pagou um dia em Interlagos, eu juro. Não paga o estacionamento em Interlagos. Eu juro que você carrega muito mais daquele cartãozinho de Interlagos do que R$50 para sobreviver lá. Os planos estão no apoio-se no PicPay. Cada um dá benefícios diferentes, então você pode escolher tanto por benefício quanto por quanto o teu bolso aguenta. E tá tudo certo, todos são amados e todos são felizes. A galera do Smooth Operator a gente sempre agradece de coração. E as dos outros planos a gente agradece nominalmente, que são Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Metz, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Voltando ao assunto, lembra que lá em 2003, 2004, era uma tentativa de quê? De fazer com que o Schumacher parasse de ganhar, certo? Então, exatamente. Pelo menos era uma razão esportiva, não é verdade? Estavam se tentando, vamos tentar fazer com que a competição fique mais apertada e tal. Ok. É que, assim, como foi evoluindo, né? A gente tinha lá, até 95, era o melhor tempo das 2 sessões, de sexta e sábado, né? Que eram chatérrimas, vale dizer. Era um porre, exato. Então, tinha lá um Senna, um Prost, um Schumacher, que ia lá e socava um tempo na primeira sessão, que a gente já sabia que era pole. E os caras se matavam pra ficar 3 segundos atrás. Então, não tinha muita emoção. Ou melhor, nenhuma emoção. O Prost, famosamente, quando ele era companheiro de equipe do Senna, ele fazia um negócio pra irritar o Senna, que ele, no começo da sessão, ele dava a volta mais insana que ele podia e aí trocava de roupa, falando pro Senna, vai lá, filho. Óbvio que o Senna conseguia bater muito mais vezes do que não, mas a ideia do Prost era, eventualmente ele vai cometer um erro e eu vou me dar bem. E assim, era a única coisa que acontecia de interessante porque era um saco, 1 hora de treino que o cara precisava dar uma volta. Pô,
concordo, era sacal. Mas o formato que a gente tem atualmente, que passou já, né, por 1000 refinamentos, teve aquele ano que teve o qualifying, que tinha a eliminação, lembra daquilo? Aquilo foi uma doideira, cara. É uma pérola. Foi em 2016. 2016. Porque aí era o que acontecia. A Mercedes já tava dominando. E aí falou assim, não, vamos tentar dar uma agitada aqui e mudar um pouco pra dar uma sacudida, né? Quem sabe numa dessas, uma bobeirinha, a Mercedes cai. Então o que acontecia? Era o Q1, Q2, Q3, no mesmo esquema, mas a cada 90 segundos, o último carro era eliminado. E... Nossa, isso era muito ruim. Só que, assim, a ideia era boa, mas ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. A Mercedes alguma vez se deu mal? Óbvio que não. Não. Esse tipo de invenção, cara, só prejudica as equipes piores. Sempre. Exato. Quem que se quebrava era quem tava lá atrás, né? E, assim, isso durou 2 corridas, acho que nem chegou a ser a segunda corrida, né? Na segunda já reclamaram e já meio cara, que... eu acho, pelo que eu, assim, de cabeça, a primeira corrida, cara, já foi, assim, de olhar e falar, na Austrália, né? Eu lembro, cara, da gente, vendo aquilo no meio da madrugada, eu pensando, cara, que ideia foi essa, bicho? Pelo amor de Deus. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Era uma bagunça. A ideia talvez fizesse algum sentido se talvez fosse com volta lançada, né? Sei lá, igual eram as 12 voltas que tinha lá antigamente, né, até 2002, tipo, cada um tinha 12 voltas pra dar, então, sei lá, cada um dava uma volta, o último lugar é eliminado. Talvez funcionaria, mas do jeito que foi aplicado, ficou uma bagunça do cacete, né, não tinha como, não. Ainda mais naquela época que a gente tinha, a Mercedes estava muito na frente de todo mundo, ainda, né, foi o último ano, assim, que eles estavam, daquele começo da era híbrida que ninguém chegava nem perto. E a gente tinha aquele monte de equipe. E a gente tinha aquele monte de equipe lá atrás que não valia nada. Então, assim, era óbvio que ia acontecer. Não tinha mistério nenhum. E assim, de novo, era uma solução procurando um problema para ser aplicado. Eu ainda preferia aquela bagunça do que a versão que tinha que somar tempo. Ah, não. Somar tempo, pelo amor de Deus. Durou, acho que um ano inteiro aquilo, né? Tinha 2 sessões, era no sábado e no domingo de manhã. Aí eu somava-se os 2 melhores tempos, ou era um tempo... Não, eram os 2 melhores tempos, né? Somava os 2, e aí a soma somava o tempo total. Então aí tinha a pole. Era muito tosco aquilo, pelo amor de Deus. Mas era uma coisa da mesma forma, assim, uma tentativa de solucionar um problema que você não estava solucionando, porque o problema era, a Ferrari tinha dominado os últimos 6 anos. 99 o Schumacher não ganhou, porque quebrou a perna e tal, mas depois, era óbvio que ia acontecer. E aí, não, vamos arrumar um jeito. Qual era o jeito? Cara, o jeito era fazer com que as outras equipes tivessem mais oportunidade na corrida. Não adianta você falar, entendeu? Tentar fazer esse tipo de coisa se é como o Magnussen no Brasil. Poxa, olha só, o cara conseguiu a pole. Ok, na hora que começar a corrida, tchau pra você. Que era o que acontecia em 2004, por exemplo. Tchau pra todo mundo. E a forma de segurar o Schumacher na época era a mais simples possível, que era proibir o reabastecimento, né? Sim, a forma foi mudar tanto o regulamento para 2005 que a Ferrari realmente não conseguiu mais aquela, né, dominar completamente, e aí o Alonso ganhou. Mérito do Alonso também, óbvio, né? Mas assim, todas as vezes que a gente viu a Fórmula 1 tentar legislar uma equipe que estava dominando, legislar ela não dominar mais, nunca deu certo. Então agora a estratégia é bem simples, colocar uma sprint race em Baku para a Red Bull bater o carro, estragar, estourar o teste orçamentário e assim punir eles de uma forma... Esse tipo de tática nunca deu certo sem acontecerem outras coisas que criam outros problemas. Sempre assim. Em 2005, por exemplo, o Alonso ganhou. Ganhou. Maravilha. 2005, 2006. Criou outros problemas que depois tiveram que ser resolvidos também. O problema Alonso, no caso, ele criou. Além desse. Mas assim, o que eu não consigo, né, entender, e sem querer levar para longe desse assunto do sprint qualifying e tal, é que a Fórmula 1 estava numa maré muito ruim antes da Liberty assumir. As coisas estão melhorando incrivelmente. A penetração da Fórmula 1 em vários países que ela vinha perdendo espaço, inclusive aqui no Brasil, tem aumentado enormemente. Então, para que inventar esse tipo de coisa e não simplesmente continuar fazendo o que a Liberty faz bem e vem fazendo muito bem, que é
crescimento orgânico sem ficar inventando moda. Para mim, a vantagem desse formato, tá? Em relação ao formato que a gente teve até o ano passado e que deve ter em outras corridas, porque esse aqui é, na verdade, um teste, que se ele acontecer, a classificação para a corrida continua a mesma. Então, a sprint não vai mexer na corrida final. Tudo, obviamente, tudo dando certo, ninguém batendo, ninguém se ferrando, ninguém tendo que trocar uma caixa de câmbio e parar no final do grid, etc, etc. Mas... como é nas categorias inferiores, né? Sim, exatamente. 2, você faz o qualifying, aí beleza. Esse qualifying é o de domingo. Aí o sábado tem inverte o grid, não sei o que, blá, blá, blá. A Fórmula 1 eu acho que está fazendo uma coisa que esportivamente faz mais sentido, que é outro qualifying. E o resultado do sprint não afeta o que vai acontecer no domingo. Se a gente lembra do sprint que rodaram o George Russell, ele estava muito bem, blá, 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 de repente, né, tinha dado uma boa largada, rodaram ele, o domingo do cara vai pro saco porque aconteceu uma coisa no sprint. Porque aquilo era uma classificação. A ideia deles era que o sprint fosse uma classificação, exatamente para que coisas assim acontecessem e desse uma movida na questão. Só que acabava que acontecia esse tipo de coisa exatamente com quem já acontece na corrida, né, que é ali o meio do campo. Quem estava lá na frente não mudava em nada. Mudava em pouquíssimo. Nossa, mudava nada, praticamente, né? Então, acho que esse formato aqui é melhor do que o formato que a gente tem hoje, meio que como o formato oficial, né, são 6 sprints no ano. Em Baku, é complexo você soltar 20 pilotos de Fórmula 1 para 17 voltas. E falar, o que acontecer hoje não importa para amanhã. Quero lembrar da última corrida, né? Do que aconteceu. As últimas 5 voltinhas, né? Da última corrida, que foram o inferno da Terra. Meu Deus do céu, que nervoso. Pô, sabe o que eu fiz recentemente eu entrei no mundo das apostas online, porque a gente tem uma associação atlética lá do nosso curso, e aí para comprar, como a gente conseguiu patrocínio, a gente acabou comprava a camiseta do ano através do site de apostas, né? E qual que era a ideia? A gente colocava o valor da camiseta lá, eles dobravam o valor para apostas, então eu fiz apostas na última corrida. Obrigado, Verstappen, me deu R$13. E aí é o seguinte, para Baku, né, pelo histórico da pista, eu falei, cara, eu não tenho coragem de pôr meu dinheirinho em nenhum piloto, nem mesmo o Verstappen. Então eu fiz o quê? Eu apostei R$1 em cada um dos 10 primeiros colocados do campeonato. Porque se eu perder, eu vou perder pouco. Mas se eu ganhar, por exemplo, se o Hülkenberg ganhar, eu vou ganhar R$1.000, cara. É um investimento que não olha, eu tô disposto a perder, também, né? A perder R$10 se for o caso, mas quem sabe ganhar 300 com o George Russell. Se o Hülkenberg ganhar uma corrida, será que você vai ter oportunidade de gastar os seus R$1.000? Porque possivelmente o mundo vai acabar no dia seguinte. É uma boa análise, Então, para terminar, gente, considerando tudo isso, o que vocês acham que vai acontecer? Temos previsões aqui para a corrida. Baku é sempre loucura, independentemente de sprint ou não. 1, pole da sexta-feira. 2, pole da sprint. 3, que caralho vai acontecer na sprint? Eu acho assim, pole position, independente do formato, é difícil não apostar no Verstappen no presente momento. Porque a Red Bull realmente vai muito bem. Lembrando que eles têm um carro que, usando o DRS, tem uma performance fantástica, e Baku tem uma reta gigantesca de DRS. Então, acho que vai ser difícil bater eles. Talvez a coisa mais difícil de prever em Baku é a seguinte: quantas bandeiras vermelhas no final de semana? Safety car. 3 safety car é um número conservador. Não vai ter safety car, vai ser bandeira vermelha. Nossa pista essa vai ser aqui é a questão. Vermelha. Em Baku, agora, com a forma de usar a bandeira vermelha, qualquer um que bater em Baku é bandeira vermelha, porque onde tem as áreas de escape? Na curva 1, na curva da entrada da reta, na curva 3... na entrada do Castelinho, e o resto não tem pra onde ir. Vai dar bosta mesmo. Não tem jeito. Eu quero lembrar, ano passado, se eu não me engano, o Tsunoda engoliu o muro. Teve umas 3 na classificação que cagou Tsunoda toda a engoliu o muro, Stroll engoliu o muro. Tem a clássica do Leclerc lá na entrada do... Leclerc fez aquilo em 2019 no Castelo.
Vocês já viram o comparativo dele no videogame? Que ele faz exatamente Eu igual. Fazendo exatamente a mesma coisa. Eu assisti isso ao vivo do streaming, né? Aí ele olhou pra câmera e falou, não, galera, não faz isso, porque tá todo mundo no chat mandando I am stupid, I'm stupid. Mas foi igual. Mas ali, Foi assim, idêntico, é fácil de fazer. É fácil de fazer. Eu assim, toda vez, né? 17 voltas, né? Lembrando que temos aí novatos, né? Temos uma galera que tá correndo atrás, né? O Lance Stroll com certeza já deve estar sentindo uma certa pressão, Tsunoda tá sob pressão, Lando Norris super sob pressão, os dois pilotos da Ferrari, sim, os dois pilotos da Ferrari precisando de um resultado, assim, cara, a chance de pelo menos um deles pensar, acho que dá, é muito grande. Eu vou nessa parecida, tá? Eu vou dizer que a classificação e a sprint, as duas, estão no bolso do Verstappen, tranquilo. Mas a sprint race, eu acho que já vai dar cagada. Aí é onde vai acabar acontecendo o milagre da vitória do Alonso. A vitória 33, não sei se conta como sprint race uma vitória, mas ele vai levar. Porque eu tô achando que o Pérez vai aprontar, viu? Vai se desesperar, vai dar uma cagada e vão se enroscar lá. E quem sabe num domingo não sobra aí para um Pérez ou até pro Hamilton uma vitória também, viu? Red Bull tem história, né? Em Baku. Tem muita história. Né? Belíssimo movimento do Ricardo no Verstappen, é histórico. Aquela erguidinha assim na asa, né? Exato, que é um momento histórico da Fórmula 1, né? Não vamos esquecer do Horner dando o nome dos burros de Daniel e Max. O Pérez é muito bom em pista de rua, então eu acho que ele não vai vender fácil pro Verstappen, principalmente na sprint. Eu acho que eu ficaria muito feliz de ver o Hamilton se dando bem depois daquela cagada que foi o Break Magic, que aquilo foi trágico, mas eu acho que ia ser bem bacana ver a Mercedes ganhar uma corrida, especialmente porque em Imola eles vão aparecer com um carro diferente, então seria no mínimo irônico. Eu ainda não aposto na Mercedes, mas eu aposto no Alonso. Pra dor no coração do Dennis e da Carol Polita, eu aposto no Alonso. Eu acho que o Alonso pode ter a grande chance dele de ganhar uma corrida agora em Baku, porque foi aí um mês para Aston desenvolver alguma coisa, alguma melhoria, principalmente para diminuir o arrasto do carro, né? A Ferrari e a Mercedes ainda não vão trazer grandes atualizações para Baku, ficaram para Imola as atualizações das duas. Então, quem tem mais chance ali de estar brigando alguma coisa, de receber alguma coisa, né, que sobre ali numa merda que dê com a Red Bull, é o Alonso. Eu gostaria muito que o Alonso ganhasse a Sprint Race pela briga de isso é uma vitória ou não, é a 33ª vitória ou não, entendeu? Só para criar um problema estatístico. Já tiraram o pódio 100 dele e devolveram o pódio 100. Exato. É vitória, não é vitória? Mais bagunça estatística, entendeu? Se o cara ganha 3 sprints, vale uma vitória completa, porque geralmente é um terço, como é que é essa conta? E lembrando que Baku tá no calendário desde 2017, só pulando o ano da pandemia, e nunca, em nenhum GP, teve repetição de vencedor, né? Só a Mercedes e a Red Bull venceram lá, mais uma vez foi o Ricardo, uma vez o Hamilton, outra vez o Bottas, depois o Pérez e no último ano o Verstappen. Então, pode ser que o negócio mude, né? Quem sabe o Russell ganha agora. E uma outra estatística bizarra de Baku. Sabe quem é o piloto número 2 na lista de quem liderou mais voltas em Baku? Nico Rosberg. Olha aí, ainda? Ainda. Que só correu lá uma vez, né? Mas liderou, acho que 50 voltas na corrida que ele ganhou lá. Então, segundo lugar. Ele correu então, lá? Então, a gente já sabe que essa corrida é corrida de loucura e vamos esperar para ver se essa nova sprint traz alguma movimentação. Vai que algum carro bate ali na sprint, né, e muda alguma coisa, enfim. Vamos ver o que acontece. So, box. E muito bem, galera. Quem quiser falar com a gente,
@cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com também é a nossa chave do Pix para quem quiser dar aquela ajudinha avulsa. Não se esqueçam de avaliar a gente 5 estrelas, 10 pontos, 100 pontos, o que o seu reprodutor de música disser para você, pra gente ter um engajamento melhor e aparecer mais para mais gente conseguir continuar crescendo. Então, é isso por hoje. Acho que deu pra cobrir bastante o que pode vir a ser a sessão de sprint da semana. E é isso. Terminamos por hoje. Até sexta-feira e box. Valeu. Falou!